bom que você escolheu estar aqui essa manhã. Um grande prazer estarmos juntos para podermos ouvir da palavra de Deus. Trago saudações lá da Igreja Central de Canudos. Tenho aqui alguns amigos que eu não posso deixar de mencionar. O Jorge e a Amanda. Nós tivemos aí um projeto juntos. E a dona Mirta também. Eu disse para a Sônia que eu queria me apresentar e eu agradeço aí, Sônia, pelo convite. Eu sou membro lá da Igreja Central de Canudos. A gente faz parte do corpo de ancianato. Também, esse ano, eu assumi a responsabilidade do Ministério do Homem. E eu disse para ela, eu estou apaixonado por esse ministério. E eu quero deixar um recado para vocês aqui. Aquele homem que é valente do Senhor, aquele que é valente do Senhor, me procura no final que eu vou deixar aqui um marca-página com o meu número, para que você possa entrar num grupo que a gente tem aí. A gente trabalha há 2 anos já nesse grupo, e a gente convida todo sábado às 5h30, por isso que eu disse, é valente do Senhor. Para levantar às 5h30 da manhã e participar de um projeto aí, tem que ser valente do Senhor. E a gente tem todo sábado de manhã ouvido mensagens maravilhosas. E Deus tem falado com nós, homens. Então não deixe de fazer parte. Eu tenho também 2 cargos que eu gostaria de dizer para você que são os mais importantes na minha vida. Eu sou professor de unidade. Enquanto a igreja quiser que eu continue sendo professor, eu vou continuar sendo professor. Eu sou apaixonado pela lição da Escola Sabatina. E o outro é diácono. Eu vou completar 50 anos agora em outubro na Igreja Adventista, e eu passo alguns anos sendo diácono. E eu tenho orgulho de ser diácono. É um trabalho que Deus dá e que a gente não dá valor. Muito bem, vamos entrar direto para o tema, que o tema é bastante longo e eu não quero passar do tempo aí, que já me disseram que 11h30 a igreja fica vazia. Então eu não quero que a igreja fique vazia, não. Muito bem, esse sábado de manhã, se tu quiser desligar a luz aqui de cima, pode desligar, aqui eu acho que não vai ser preciso para mim. Isso. Hoje, a América do Sul está trabalhando com Quebrando o Silêncio. É um projeto que está há muitos anos com a Igreja Adventista. E esse ano nós estamos envolvidos em conscientizar a sociedade dos riscos e perigos do excesso da internet. E ali tem o material que com certeza vocês receberam. Alguns já leram esse material ou não? Vão receber hoje. Ótimo, lá na igreja também nós vamos receber hoje. Esse material, ele é fantástico. E aí tem material para os adolescentes, que também é algo fora do comum. A vida não é um jogo, e infelizmente o inimigo quer que os nossos adolescentes achem que a vida é um jogo. E aí para as crianças também, o perigo disfarçado, um material fantástico que nós precisamos aí distribuir para a sociedade, mas além de distribuição, nós precisamos nos alimentar também, certo? Muito bem. O tema de hoje, então, não vai ser diferente, porque nós queremos conscientizar a igreja também do perigo, ok? Então o tema é o poder das telas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. Eu sempre costumo, a igreja de São Leopoldo não conhece como é que eu prego, porque eu preguei numa quarta-feira aqui, e quarta-feira sempre tem poucas pessoas, né? Mas eu sempre procuro dar oportunidade para vocês lerem. Mas como eu quero ganhar um pouquinho de tempo,
Eu vou ler os textos que a gente vai encontrar aqui, que não são muitos, tá bom? Antes de ler, feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai que está nos altos céus. Nós já estivemos, Senhor, esta manhã, ouvindo a Tua palavra através da lição, cantamos, oramos, ouvimos lindos louvores, mas agora é momento, Senhor, de abrir a Tua santa palavra e continuar ouvindo a Tua voz. Por favor, Senhor, nos use como instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Que aquilo que nós falarmos, Senhor, possa vir através do Teu Santo Espírito. Que o ser humano se renda nesse momento e o Espírito prevaleça. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará o quê? Eu não ouvi. Eu sou meio surdo, completei 60 anos esse ano. Eu quero que vocês, em conjunto, me digam. Eu vou ler o texto de novo. Assim, pois cada um de nós dará. Todos nós daremos contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E isso é sério, irmãos. É muito sério. A Bíblia é muito clara que nós vamos prestar conta de tudo, até daquelas coisas que estão ocultas. Então preste atenção. A mensagem de hoje, o foco é esse. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta para você. A internet é uma febre controlável ou uma febre incontrolável? Poucas pessoas responderam, significa que poucas têm essa consciência. Então eu vou perguntar de novo. Vocês acham que a internet é controlável ou incontrolável? Melhorou. Acho que agora nós chegamos num denominador comum. Olha só, o uso doméstico e escolar de dispositivos de tela aumentou acentuadamente, com muitas famílias e escolas relatando que gerenciar o uso saudável de telas é praticamente impossível. Você já deve ter visto e talvez participado de uma cena igual a essa. Eu fui há poucos dias convidado para participar de uma janta num restaurante, cada um pagava a sua conta, que hoje é a coisa melhor do mundo, né? Cada um paga a sua conta. E nós fomos no aniversário de um casal de amigos nossos. Tinha umas 40 pessoas naquele restaurante do aniversário. 30 pessoas estavam conectadas, sem se interagir na festa, e 10 ali interagindo. Só que o contexto está dizendo que escolas e famílias. E a gente vai ver aqui, irmãos, o quanto Satanás tem utilizado para desconstruir as famílias. A desconstrução familiar está responsável à internet. Você queira admitir ou não, é uma realidade. Os vícios em dispositivos devem ser vistos como um mecanismo de enfrentamento de disfunção familiar. As famílias não conversam mais. As famílias não têm mais diálogos. As famílias não se curtem mais. Infelizmente, pela internet. Eu venho conversando com o Wagner, que está me acompanhando aí. O Wagner é um
um grande amigo, é um aluno meu. Eu disse para ele: você não esqueça que eu sou teu pai espiritual. E o pai puxou a orelha. E eu, de vez em quando, eu puxo a orelha dele. E eu estava dizendo no carro com ele: sabe, irmãos, as coisas boas que Deus traz iluminação na mente do ser humano, elas vêm para ajudar nós. Mas o inimigo, ele pega essas coisas boas e ele faz um remeleixo nelas. E a internet não é diferente. Ela veio para ajudar, ela veio para o crescimento industrial, veio para multiplicar, mas infelizmente Satanás está usando como ferramenta para desconstrução familiar. E a gente percebe o resultado disso, irmãos. Só não percebe quem não quer ver. Mas o que precisa mudar na realidade? E agora eu vou trazer um foco bastante interessante aqui para as crianças. O problema não é a criança, irmãos, mas os sistemas que a cercam que precisam mudar. Não é eu, essa frase é Chris Holland, em 2021. Eu vou trazer vários especialistas aqui na área, porque eu não sou especialista nessa área. E a gente tem que trazer informações de especialistas. Porque aquilo que eu disser, talvez não tenha peso. Mas infelizmente, irmãos, tem que mudar algo no meio do nosso convívio. E aqui eu vou chamar a atenção dos homens. Você sabe que você é o sacerdote do lar. E eu tenho desenvolvido aí sermões uma vez por mês lá na Igreja Central de Canudos. Quarta-feira é direcionada só para os homens. Se chama Quarta-feira dos Valentes. Você sabe que você é o sacerdote do lar. E que tem que legislar. A Ellen White diz: o homem é o legislador do lar. O que é o legislador do lar? É aquele que cria as leis e é aquele que conserva e faz com que todos obedeçam às leis do lar. Então, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o conceito daquilo que nós estamos vivendo e que está sendo cercado. Olha só essa imagem que eu encontrei na internet. Ou você vigia e controla as entradas do teu cérebro, ou Satanás vai controlar a sua mente. Isso é fato, não é, irmãos? É. E nós vamos ver aqui alguns textos que Ellen White nos traz. Textos que são lá, 170 anos mais ou menos, foi escrito. E são reais e nítidos do dia que nós estamos vivendo. Por exemplo, 2 textos aqui. Testemunhos Seletos, volume 3, página 69. O cérebro controla o corpo. É o cérebro que faz com que o corpo seja escravo dele. Existem hoje muitos inválidos que sempre assim permanecerão. O que é inválidos, irmãos? Esquece o texto, nós vamos ler depois. O que é inválido? A pessoa é incapaz. E aqui Ellen White diz que muitos são inválidos e permanecerão inválidos. Por quê? Não se convence de que esse modo de viver não merece confiança. O seu modo de viver. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental.
Os nervos procedem do cérebro e controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos. E eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Todos os órgãos de movimentos são governados pelas comunicações que recebem do cérebro. Queridos, Satanás não brinca em serviço. E é exatamente o que ele está fazendo nos dias de hoje. Como aquela imagem que você viu ali. Se você não está ali em rédea curta, cuidando do teu cérebro, Satanás vai cuidar. Porque ele sabe qual é o objetivo disso. É destruir e desconstruir eu e você, como imagem perfeita de Deus. Olha esse outro texto. Pela contemplação nós transformamos. Conquanto formados segundo a imagem do seu Criador, o homem pode educar a mente de forma que aquilo que aborrecia, aquilo que deixava você preocupado, agora lhe é agradável. Aquilo que era pecado, aquilo que era nítido em sua mente, que não era possível um cristão fazer, agora passa a ser agradável. E continua ela. Deixando de vigiar e orar, ele deixa de guardar a cidadela. O coração se entrega à prática do pecado e do crime. A mente se rebaixa e é impossível erguê-la da corrupção enquanto está sendo educada a escravizar faculdades morais e intelectuais, levando-os à sujeição a rudes paixões. Tem de se manter constante guerra contra a mente carnal. E temos de ser ajudados pela enobrecedora influência da graça de Deus, que atrairá a mente para cima, habilitando a meditar sobre as coisas puras e santas. Esse texto, irmãos, ele é atual para 2025 ou não? Atualizadíssimo. Se nós não entendermos que tem formas que aborrecem a Deus e que muitas vezes nós inconscientemente fizemos, nós passamos a escravizar o nosso intelecto e a nossa mente. E Satanás domina. E nós somos controlados. E há uma guerra, literalmente uma guerra, entre o bem e o mal, para controlar a nossa mente. Aqui tem alguns conselhos que não são de gente cristã. São cientistas, neurocientistas, e aqui esse homem, Nicholas Carr, ele foi escritor, ele é membro do conselho editorial da Enciclopédia Britânica, e ele escreve só sobre tecnologia. A frase dele: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros? A geração superficial. E aqui, amados irmãos, não tem idade. Não tem. Às vezes a gente percebe pessoas com idades avançadas e tem atitudes de crianças.
de adolescentes. Olha só, o que acontece com a mente exposta a telas? E aí a gente vai ver aqui exposição excessivas, e vocês vão ver qual é o limite disso. Minha concentração começa a se extraviar depois de 1 ou 2 páginas. Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa mais para fazer. Sinto como se eu estivesse sempre arrastando o meu cérebro, volúvel de volta ao texto. A leitura profunda, que costuma acontecer naturalmente, tornou-se uma batalha. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Tem horas que eu estou lendo as coisas de Deus e parece que eu não estou concentrado. Parece que a minha mente está vagando. Parece que a minha mente está querendo mais coisa. E aquilo não é o suficiente. É exatamente o que esse especialista está falando. Olha só, falta de concentração e contemplação é o que a NET parece estar fazendo e desbastar a minha capacidade de concentração e contemplação. Quer eu esteja online, quer não, a minha mente agora espera receber informação do modo como a NET a distribui. Um fluxo de partículas em movimento veloz. Antigamente eu era um mergulhador em um mar de palavras. Agora deslizo sobre a superfície como um sujeito que está em cima de um jet ski. Quem está dizendo isso? É o especialista em tecnologia. Ele entendeu que acontece com ele isso. E quando a gente para pensar, literalmente acontece conosco. Olha só, Chris Holland, não sei se é isso, eu me arrisco de vez em quando. Ela é bióloga, terapeuta pediátrica, pesquisador e palestrante internacional. Não é gente da igreja. Prejuízos no cérebro na exposição de telas. Primeiro, deficiências físicas, hipertensão, efeitos sedentários, obesidade, sobrepeso, atraso no desenvolvimento, miopia, desuso, uso excessivo da musculatura. Gente que não percebe. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós tínhamos um menino que não era adventista, o Wagner não conheceu. O Wagner é diretor dos Aventureiros lá de Canudos. Esse menino, ele veio, por influência de outros, para o Clube dos Bravadores. Ele tinha 12 anos. Ele caminhava literalmente com as pernas assim. Literalmente assim. Com 12 anos de idade. Ele tinha deficiência nas mãos e ele tinha deficiência conectiva. Sabe por quê? Porque ele ficava mais de 12 horas jogando. E a mãe não se percebia. A mãe trabalhava, dava duro, como muitos de nós. E ele literalmente, hoje é um deficiente. Porque ele e as pessoas que estavam na volta dele não conseguiram dominar o uso dos jogos. Danos cerebrais, da poda frontal do amor, déficit de atenção, impulsividade, distúrbio de aprendizagem, privação do sono, agressão ou violência, doença mental, dependência, depressão, ansiedade, risco de suicídio.
Eu não tenho tempo para contar tudo, irmãos, mas eu vou só dar um spoiler aqui para vocês. Eu sou vô de 2 netos vivos e de 1 neto morto. A minha neta Rafaela, com 15 anos de idade, ela se suicidou-se. Foi numa cozinha campeira que o meu genro tem. E ela subiu, tinha os caibros expostos, e ela subiu ali, botou a corda no pescoço e pulou. 15 anos de idade. Presta atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. A depressão e a ansiedade dos adolescentes é muito difícil da gente interpretar se é depressão, se é ansiedade ou se é manifestação da internet. E tudo aquilo que a gente pôde fazer para salvar ela, não conseguimos. Naquela noite que ela se suicidou, ela tinha um trabalho para fazer na internet, na escola. E ela já estava em tratamento psicológico e a gente auxiliando naquilo que era possível. E ela tinha respondido todas as possibilidades de melhoria psicológica, ela tinha respondido tudo positivo. Ela não tinha mais convívio com a família, e aí a gente começou a trabalhar com psicólogo, fomos recuperando isso, ela foi se envolvendo na família de novo. Bom, ela foi dando todos os sinais que ela estava indo para o caminho certo. Só que naquela noite, ela tirou a vida. Então eu sei o que é o resultado da internet. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é tio, abre o olho. Satanás não brinca de destruir, não. Satanás não está brincando de destruir. Ele não dorme em serviço. Fique atento. Ela olhava e a gente, depois que ela morreu, a gente pegou o celular dela e fomos investigar mais. Ela olhava uma série que se chamava Lúcifer. Uma das séries. E você não sabe o que seu filho olha. Você não tem controle. Pode dizer com letras maiúsculas, não, eu sei, não sabe nada. Cuidado. Declaração de um doutor, escritor Michel, eu não vou me arriscar. Ele escreveu um dos livros, A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse é um livro que ele escreveu só para adolescentes e pais de adolescentes. Ele é um dos mais prestigiados neurocientistas do mundo, doutorado em neurociência, e é diretor de investigação de um órgão lá dos Estados Unidos. Olha só, quanto mais os alunos assistem à televisão, jogam videogames, utilizam smartphones, mais eles são ativos nas redes sociais e mais suas notas despencam. Mesmo o computador doméstico, cuja potência educativa nos proclama sem cessar, não exerce nenhuma ação positiva sobre a performance escolar. Quanto mais os estados investem em tecnologia da informação e da comunicação para o ensino, que é as TIs, mais o desempenho dos alunos
cai. Por que que o Congresso está aprovando a proibição de celulares nas escolas? Por quê? Porque os alunos não conseguem mais se concentrar. Eles não conseguem mais ganhar aproveitamento pedagógico. Olha só, 2 especialistas, neonatologista, que eu nem sei o que é isso, e pediatra clínico, e escritora psicológica clínica, José Martins Filho e Cibele Passos Suchelo. Os riscos do uso das telas digitais para as crianças e adolescentes. As consequências clínicas nos usos das telas. As telas geram dependência química. Olha só, geram dependência química no cérebro. Os aplicativos só são liberados no mercado quando nos primeiros 3 minutos são capazes de fazer o quê? Dilatar a pupila, aumentar a pressão sanguínea, aumentar o açúcar no sangue, gerando um grau de dopamina muito alto. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. São especialistas que estudam sobre esse tema. Resumindo o que esse especialista está dizendo, os nossos filhos ficam dopados. Eles ficam viciados. E continua. O grau de dopamina que geram estas telas interativas é altíssimo, de modo que nada mais consegue competir com elas. A criança não vai mais querer brincar com bola, com lego ou uma boneca, porque nada gera prazer tão rápido quanto aquela interatividade. Pergunto para você, as crianças que você conhece, elas agem assim ou não? As crianças conseguem brincar hoje com bola? Conseguem correr na volta da casa? Elas conseguem brincar de como é que é? Tirei o pau no gato, aquele? As crianças nem sabem o que é isso. Por quê? Porque elas estão dominadas. Dominadas. Declaração de Dmitry Krstianskis. Cada 1 hora de desenhos ou filmes infantis assistidos antes dos 3 anos, 10% de chance de ter déficit de atenção. Especialista em saúde. Pesquisador principal do Centro de Saúde. E aqui vem, eu posso deixar esse sermão para a Sônia depois. Aliás, já está lá na sonoplastia. Olha só. Vício em videogames. Vocês todos sabem, isso não é novidade agora, que nós temos o lobo frontal, lado esquerdo e o lado direito. O lobo frontal é o lugar onde Deus se comunica com nós. É ali que Deus traz toda a informação espiritual para nós. Olha só o que acontece com o lobo frontal. Região responsável pelas funções executivas. Há prejudicação na tomada de decisões, controle de impulsos, comportamento social, regulação emocional, planeamento, raciocínio flexível, atenção concentrada e inibição comportamental. Tudo isso é causa do descontrole do uso da internet. Irmãos, eu comprei esse livro aqui há uns 4 meses. Não é escritor adventista. Ele é um neurocientista, Jonathan Haidt.
Olha só o título, A Geração Ansiosa. Ele é um americano e ele é pesquisador da universidade lá de... Me esqueci, mas aqui vai dizer, esse próximo slide aqui. Da Universidade de Nova York. Ele é um psicólogo social estadunidense e professor de liderança ética na Stern, não sei nem dizer isso aqui, na Universidade de Nova York. Seu trabalho de pesquisa enfoca as bases de moralidade em diversas culturas. Gente, esse livro aqui, ele é fora do comum. Ele traz uma ideia do que a internet faz com as crianças. E ele traz pesquisas não só dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é muito forte com relação a pesquisas. E ele traz pesquisas do mundo todo. E eu vou trazer aqui umas ideias para vocês entenderem. Jonathan Haidt diz assim, o livro da geração 2024 que ele lançou, é um livro atual, do ano passado. As crianças e os adolescentes estão em perigo. Não é adventista. Não tem base bíblica. Talvez até seja meio ateu. As crianças e os adolescentes estão em perigo. Desde o início dos anos 2010, as taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais têm crescido vertiginosamente nesses grupos. Um cenário catástrofe. 4 prejuízos fundamentais. Privação social. Pare para pensar. As crianças de hoje não querem sociabilidade. Elas não querem estar no meio das pessoas. Elas querem estar excluídas. Privação do sono. Gente, a privação do sono é o pior mal que o ser humano pode causar na saúde dele. Privação do sono. E as crianças de hoje não dormem. Atenção fragmentada, quer dizer, eles não conseguem se concentrar em nada. E o vício. Olha só. Essa é a pesquisa que eles fizeram entre 12 anos a 17 anos de idade, lá nos Estados Unidos. Porcentagem só de adolescentes. Observa ali que no meio, aqui, né? Nesse meio aqui é a faixa etária de 2010 a 2015. Olha só como aumenta. Que período é esse? É o período que os smartphones entraram livre nas mãos das crianças. Meninas, aumentou 145% desde 2010, a depressão em meninas. E nos meninos, que é mais camuflado ainda, 161% desde 2010. Especialistas na área que estão chamando a atenção do mundo. A vida baseada no celular produz uma degradação espiritual. Não só entre adolescentes, mas em todos nós. Está aqui nesse livro, página 231, foi daqui que eu tirei. Há um prejuízo espiritual mesmo para aqueles adultos e adolescentes que acreditam gozar de boa saúde mental. Página 234. O que estamos preenchendo na zona incerta? Essa zona incerta, nós adventistas já conhecemos. Tem pessoas que dizem assim, tem um lugarzinho no cérebro, que é o lugarzinho do nada. Vocês já ouviram essa expressão, né? Esse lugarzinho do nada é onde Deus tem implantado tudo, e inclusive o Espírito de Deus está ali trabalhando em nossa mente.
A pesquisa desse homem, que não tem nada a ver com religião, olha só o que ele diz. Há uma região no cérebro conhecida como zona incerta, que permanece em grande parte um mistério para a ciência. Um neurocientista não descobriram nada ainda. Há um buraco, um vazio em todos nós que precisamos preencher. Se ele não for preenchido por algo elevado, o que é mais elevado do que a nossa vida espiritual, irmãos? Não tem nada mais elevado do que isso. Se ele não for preenchido por algo elevado, a sociedade moderna logo encherá de lixo. E o maior lixo hoje é o eletrônico. Isso é verdade desde os primórdios dos veículos de comunicação em massa. Porém, o fluxo de lixo se tornou 100 vezes mais poderoso na década de 2010. Está aqui, escrito num neurocientista que não tem nada a ver com religião. Mas como é que ele chegou nessa conclusão se ele não tem religião? Porque ele pesquisou as atitudes dos seres humanos. Ele entendeu que nós somos criados por um ser que é elevado e que colocou ali na nossa mente a condição de nós podermos ter comunicação clara e perfeita com Deus. Ele também diz nesse livro, fragmentando a consciência. Isso parece que é Ellen White que está falando isso, irmãos. Na página 251 desse livro, muitas religiões e práticas espirituais se valem da imobilidade, do silêncio e da meditação para acalmar a mente inquieta e abrir o coração para outros. E aí ele coloca para Deus ou para algumas iluminação. A vida baseada no celular, por outro lado, é uma sequência infinita de notificações, alertas e distrações. E olha só o que ele diz. Fragmentando a consciência e nos treinando a preencher com o celular cada momento da nossa consciência. É sério isso, irmãos? Eu uso o celular para muita coisa, mas a gente não pode ser refém do Satanás. E o celular está vindo para fazer você se tornar refém dele. Logo que eu comecei a me inteirar mais sobre a internet, usar mais os aplicativos, eu me deparei com uma situação. Eu tenho muitos anos já, eu perdi alguns anos, mas eu tenho muitos anos já desenvolvido a prática de não sair de casa sem ter no mínimo 45 minutos de meditação. Estudo a Bíblia, estudo a Profecia, eu me preparo todo dia para sair para a rua. Mas eu me dei conta que esses 45 minutos estava com o celular ligado e as mensagens entrando. E a minha concentração dividida. E eu tive que tomar uma decisão. Eu não sei se acontece com você. Mas a estratégia de Satanás é essa. Não vai, pode ir. Vai aos pés de Jesus todo dia de manhã. Mas não vai concentrado. Vai ali que você não vai aproveitar praticamente nada. E aí ele bota as ferramentas para nos atrapalhar e nós não conseguimos preencher aquilo que Deus quer preencher na nossa mente. Olha só, 6 práticas espirituais sendo comprometidas pelo celular. Quem está dizendo isso? Jonathan Haidt, que não é um crente. Ele chegou às conclusões porque ele pesquisou. Olha só o que ele diz. Sacralidade compartilhada.
que significa isso? Há prejuízo na adoração verdadeira em conjunto. Muitos de nós não conseguimos nos concentrar nos cultos, irmãos. Nós ficamos ali desesperados, querendo ver o que o Face manda, o que o WhatsApp manda, o que o Instagram manda, e ali a gente fica dividido. Ele está dizendo isso. Corporeidade. Corpo de Cristo em movimento está sendo prejudicado. Significa o quê? Que quando há um projeto para a igreja se envolver, as pessoas não querem se envolver. Porque elas querem ficar no cômodo. É isso que ele está dizendo. Imobilidade silenciosa e foco. O que significa isso? Distrações externas, mudando o meu foco e o seu foco. Qual é o seu foco, afinal de contas? É permanecer nesse mundo ou vida eterna? Mas ele está prejudicando o nosso foco. Ele está deturpando os nossos desejos espirituais. Olha só, autotranscendência. Significa isso, ir além do próprio eu. A gente não se preocupa mais com o semelhante. A gente não quer saber o que está acontecendo com a vida alheia. Se a igreja está passando por um problema difícil com alguém, um irmão que está passando por uma doença ou está desempregado, a gente deixa ele que se vire. Menos raiva e perdoar mais. É exatamente o que está acontecendo. A empatia com o semelhante. As pessoas não querem mais ter paciência com você. Não querem mais ser tolerante com você. A admiração profunda de Deus. Irmãos, esse talvez seja o pior cenário de nós cristãos e especialmente os adventistas. Sem tempo de nós termos relacionamento com Deus. Nós não admiramos mais Deus. Nós não sentimos mais falta de Deus. Nós não queremos mais conversar com Ele. Nós não queremos ser mais dependente dEle. E quem está fazendo isso? Satanás. Com as suas ferramentas. Olha só o conselho desse profissional. Antes dos 6 anos, nunca uma criança deveria pegar uma tela. Nunca. E aqui traz também televisão. Hoje, os nossos smartphones e a televisão são babás. São babás. A mãe liga a televisão, a mãe dá o telefone para a criança e vai fazer os afazeres. Jamais, especialista, deveria uma criança menos de 6 anos pegar uma televisão para olhar ou um celular. De 6 a 12 anos, no máximo 30 minutos por dia. Sabe o que é 30 minutos? Se tiver que fragmentar, é melhor ainda. Esses 30 minutos, fragmente no dia inteiro. Não deixe a criança ficar 30 minutos concentrada no celular, porque daí você não consegue mais controlar a mente dela. E além dos 12 anos, que aí inclui eu com 60 anos, máximo 60 minutos, fragmentado. Se autoavalie e pense. Algumas sugestões práticas desses profissionais. Ou a criança lê, e lê muitos livros, ou ela terá de contentar
com uma linguagem empobrecida. O que é linguagem empobrecida? Não sai nada de bom. É pobre o vocabulário. Ela está na roda das pessoas e não sai nada de bom para ser aproveitado. E aí vem também os adultos. Empobrecida e uma inteligência parcialmente mutilada. A leitura aumenta a inteligência, enriquece a linguagem, acumula conhecimento, estimula a criatividade, desenvolve habilidades socioemocionais e um poderoso remédio contra fracasso escolar. A leitura não é no smartphone. A leitura não é no iPad. A leitura é aqui. Livros e coisas espirituais. Não é nessas ferramentas que ajudam e que não ajudam. Sugestões práticas familiares. Olha só, irmãos. Isso tudo aqui é os especialistas. Avalie como está o uso celular pela família. Avalie desde a avó até a criança mais recente de idade. Contato com a natureza. Você está tendo contato com a natureza? Os seus filhos estão tendo contato com a natureza? Os seus netos? Música de qualidade que edificam a família. Você está ouvindo músicas boas? Está reunindo a família para cantar e louvar a Deus? Atividade física. Nós vimos ali, um dos estragos de Satanás é esse. É deturpar o nosso corpo. Leitura de livros e jogos de tabuleiro. Tem crianças que nem sabem o que é jogo de tabuleiro, porque nós não brincamos mais com elas. Conversas em família, sem dispositivos eletrônicos. Eu parar e conversar com os meus filhos e todo mundo participar. Exercício de gratidão. Mostrar para as crianças o quanto Deus é bom para conosco. Quantos sem telas? Quartos sem telas. Tem muita gente hoje que coloca a televisão dentro do quarto, achando que está fazendo uma grande coisa. Não está fazendo. Nunca antes de ir para a escola, nunca deixar as crianças brincar com o celular ou ter acesso às telas antes de ir para a escola. Nunca à noite antes de deitar. E quando usar, uma de cada vez. Olha só o que ele diz. Menos tela significa mais vida. Mente, caráter e personalidade, irmãos. Página 20. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana. Satanás aprendeu a conhecê-la bem por sua sutil atuação nesses últimos dias. Ele está vinculado à mente humana e à dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu belo prazer. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e das mulheres, de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz, senão a voz dele. Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade. Lara Adventista, página 330. A mente de um homem ou uma mulher não decai no momento de
pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. Leva tempo transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação, somos transformados. Embora formado segundo a imagem do seu Criador, o homem pode de tal maneira treinar sua mente que o pecado por ele, outrora aborrecido, torna-se-lhe um prazer. Romanos 12, 1 e 2, que nós não vamos ler, mas está ali. Portanto, irmãos, rogai-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se emoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. A lei, tanto da natureza intelectual como a da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Ou a gente ama a Deus, ou a gente reverencia as coisas do inimigo. O apelo desta manhã: faça do seu lar uma escola de adoradores. Como as crianças cantavam hosanas no pátio do templo, e bendito o que vem em nome do Senhor, assim nesses últimos dias, as vozes das crianças se erguerão para dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Mas quais as crianças que vão fazer isso? É as crianças que nós vamos educar para a eternidade. Quando os seres celestiais virem que os homens não mais têm permissão de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças, e elas farão, na proclamação da verdade, um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. Qual é o apelo desta manhã, irmãos? Vigie as entradas da sua alma. Cuide dos seus filhos. Cuide daquelas crianças que estão na sua volta, que você é responsável. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Só levante depois que você tomar a decisão, baseado na oração onde você está, pedindo que Deus controle a sua mente. Que você possa tomar a decisão de não permitir que Satanás controle aquilo que entra e sai da sua mente. Depois que você tomar essa decisão, pode se colocar em pé, que nós vamos orar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não teme o sol contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
os seus olhos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Nós entendemos, Senhor, que essa guerra, ela é literal. Nós entendemos nesta manhã, Senhor, que Satanás não brinca em serviço. Ele está disposto, Senhor, a deturpar, a destruir, a desconstruir aquilo que tem mais de precioso na vida de um ser humano, que é a mente. Ele tem trabalhado, Senhor, constantemente, com o objetivo de nos afastar literalmente de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, como nós vimos nesse hino, a guerra não é nossa, a guerra é Tua. É Tu que dá poder e é Tu que vence, Senhor. E nós clamamos em nome de Jesus, aquele que tudo pode, que nos dá força, coragem, discernimento para enfrentar as lutas e as dificuldades nessa guerra, Senhor. Tu abriu o mar vermelho, Tu derramou o maná, Tu mostrou para todos nós, Senhor, que Tu és o Deus que está cuidando de nós. Por favor, Senhor, nos ajude a cuidar da nossa alma. Nos capacite, Senhor, para que nós possamos ser instrumentos, para ser usado, para também ajudar a sociedade aí fora. E que nós possamos mostrar para o mundo aí fora que Tu pode, mesmo que o inimigo tenha suas influências, Tu pode nos auxiliar e nós possamos ser instrumentos vivos em Tuas mãos para ajudar o mundo aí fora. Nos acompanhe no restante desse sábado, nos leva com segurança para os nossos lares. Pedimos em nome de Jesus que morreu por nós na cruz. Amém.